Bom dia, Ângela. Bom dia, linda Nirvana. Que Nome carinho, muito, positivo. muito obrigada. Muito obrigada pela sua entrevista, por ter topado. Quero compartilhar com você e com as pessoas que essa talvez seja uma das últimas entrevistas dessa primeira temporada de Body Talkers falando de Body Talk Nossa História. Apresento vocês, então, Ângela Girão, terapeuta integrativa do Rio de Janeiro, com 20 anos de experiência, que vai contar pra gente um pouco uma das coisas mais gostosas de escutar nessa playlist, que foi como foi a primeira geração de Body Talkers no Brasil. Então, você fez parte da turma de fundamentos de 2003, com a doutora Janet Galipo. Conta pra gente, então, um pouco, Ângela, como foi essa experiência. Opa, vamos lá. Eu venho da cinesiologia, né? Na verdade, eu venho do mundo financeiro. Eu comecei me tratando de um super estresse, que acho que talvez hoje chamam de burnout, e conheci a cinesiologia, né? Recebendo sessões. Depois a minha terapeuta me ofereceu um curso, eu falei, isso não é muito a minha área, eu venho do mundo financeiro, mas fui fazer. E fui fazendo cinesiologia, 12 módulos, e aí resolvi fazer a formação para ser professora, facilitadora, 10 dias de imersão, então, facilitadora de uma das escolas de cinesiologia especializada. Tem várias escolas, umas 5 já entraram no Brasil, o Body Talk foi a última escola que, né, veio da cinesiologia, que usa o teste muscular. E foi assim que eu comecei, né, dentro da área das terapias integrativas. E aí, em 2003, um jornalzinho publicado pela primeira coordenadora, de nome Sandra. Ela era desse grupo de Mãos de Luz, da Bárbara Brennan, né, e morava fora, nos Estados Unidos, e ela trouxe a doutora Jane, montou, coordenou a primeira turma. Fez uma belíssima reunião aberta, palestra aberta lá na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, uma bela casa. A dona da casa é do grupo de frequência de brilho, então são terapias diferentes envolvendo tudo, né? Ele já chegou com essa vibração. Mãos de luz de um lado, a casa de uma praticante de frequência de brilho. Então teve uma reunião, até um grupo bom de pessoas, umas 20, quase 30, mas no curso éramos 11, né? O primeiro curso, a primeira turma, a doutora Jante, éramos 11 pessoas. Estava ali traduzindo o livro da Fernanda Estelita, que até pouco tempo acho que ainda é do Body Talk. Ultimamente sei que ela está se especializando como chefe na gastronomia. E Thaís Vilaverde, né, que também foi um apoio na reunião, ajudando com a tradução. Depois Sandra voltou para os Estados Unidos e a Thaís Vilaverde coordenou por um tempo o curso. Eu posso ir falando assim? Sim, sim, o que vier você, porque na verdade você está nos presenteando já com dados da história desse acontecimento, que em algumas entrevistas a gente não teve tão detalhadamente. Cada terapeuta vai lembrando da sua memória conforme vier, mas são dados importantes. Quer dizer, a gente teve sim uma primeira coordenação que foi a Sandra, que veio, que trouxe a Janet, mas depois a gente teve então a transição para Thaís Vilaverde, com quem eu já conversei. A gente está torcendo que muito em breve possamos fazer uma entrevista com ela também. Então, teve essa primeira transição e teve também essa energia que recebeu, né, o Body Talk no Brasil, a partir dessas terapias que aqui já estavam sendo exercidas. Agora, é muito curioso reparar como essa primeira geração, e alguns entrevistadores já nos relataram isso, foram pessoas que vieram da prática da cinesiologia, né? O que será que te atraiu vindo dessa linguagem da prática terapêutica da cinesiologia para conhecer o Body Talk? Perdi alguma palavrinha sua, mas vou partir da cinesiologia. Né? Cinesiologia, década de 60, Dr. George Goodhart, que descobriu que o nosso corpo funciona como um banco de dados e que é possível acessar esse banco de dados através de um mecanismo chamado neuromuscular, que é o teste muscular. E o Dr. John relatou em algum momento que ele conheceu essa técnica e ali ele teve uma melhora, um tratamento, alguma espécie de cura. E aí, dentro daquela cabeça genial, ele estudou, pesquisou,
né, e montou o Body Talk. Aí o pessoal da cinesiologia conhecia já o teste muscular. E eu tive 2 formações como instrutora. Teve uma outra escola que chegou no Brasil também, chamada Touch for Health, que foi traduzida para balanceamento muscular. Também fiz o curso, a formação completa, e me formei como professora facilitadora dessa técnica. Então, conhecia algumas pessoas. Depois desse curso, com os fundamentos, antes era módulo 1 e módulo 2, sim, eu falei, olha, pessoal, chegou uma escola nova, querem conhecer? E aí um falou para outro, a minha sala de atendimento éramos umas 15 pessoas e eu contando as diferenças. Então, estava o Gildo, a Tereza Inglês, a Shirley, a Paula Passos, vamos chamar o pessoal mais antigo, né? E aí, quando a doutora Janet voltou, cada um chamou a Tereza Inglês chamou o Masa, né, que é da turma antiga, e era um grupinho lá de 25, 30 pessoas. Isso foi animando a doutora Janet, porque ela realmente foi uma pioneira. Né? E aí seguimos por um bom tempo. Veio o pessoal de São Paulo, Ilva, a Renata, Sônia, a Olímpia, e foi muito legal. Depois veio o pessoal de Brasília, mas foi assim, até uma de Mato Grosso, a Marina, foi chegando, né? Foi chegando. Sim. Então a geração ela foi rapidamente se configurando, né? Eu lembro que um dos dados que a gente conseguiu colher nas entrevistas e também em algumas conversas fora desse formato da entrevista online, me foi informado que as turmas foram crescendo progressivamente, né? Da primeira turma de 11 pessoas para uma segunda, terceira turma, como você está dizendo, de 25. E isso foi alcançando um número exponencial. Você acompanhou esse crescimento? Você se lembra mais ou menos quantas pessoas foram se fazendo ao longo das turmas? Aí, sim, já foi com a coordenação da Marta Ferreira, né? A Marta e a irmã. Hoje é só a Marta. Eu sei que quando o Dr. John veio a primeira vez, nós éramos 90. Né? E uma época em que os cursos eram com pouquíssimas pessoas. 90 éramos quando veio o pessoal de Valqueire também, com Augusto, Sérgio Breves, a Rosi, e a Marta já coordenando 90 pessoas a primeira vinda do Dr. John. Uau! E quando foi essa primeira vinda do Dr. John, Ângela? Por favor. E não vou me lembrar do ano. Tudo bem, mas não tem problema. Não foram muito, não. Talvez 2007, acho que por aí, mais ou menos. Em 2007, nós já compramos o Parama, que foi um curso caríssimo à época, e tínhamos vários grupos reunidos para estudar. Esse grupo do Parama tem uma colega que está afastada, psicanalista, Elba, já tem mais de 80 anos. Ela fez um trabalho incrível de, assim, buscar traduzir, porque o curso Parama inicial, antes de ter ele prático, eram 8 DVDs que a gente tinha que assistir ali por horas, sem legenda, sem tradução. Então, a doutora Elba Duque fez assim, um trabalho incrível. Né? Nessa época já tinham entrado também os nossos colegas, a Lilian, o Nelson, né? O Luciano já tinha entrado também. Eu sei que ganhou uma energia própria. Né? Quando a doutora Janet vinha, fazia-se uma sessão para a matriz do Body Talk. Lembrei dos mineiros. Os mineiros também foi algo assim muito gostoso de ter energia deles. A Ângela primeiro, segue, né? O Ralph, né? Também. Acho que até o Ralph comentou que eu fui lá em BH, nessa mesma época, 2004, por aí. E aí estava lá todo mundo, passei um dia, uma tarde, já não me lembro, falando das novidades, das diferenças básicas da cinesiologia tradicional para a inovação do Dr. John. E aí, na outra oportunidade da doutora Janet, vieram os mineiros todos. Depois, acho que o Luciano levou a Janet lá, meio que sedimentou em Minas, mas aí acabaram vindo para cá. A Renata Pionic lá em São Paulo. Em Brasília foi a Lara que começou, a Salima, né? Foi uma das primeiras que eu me lembro assim que veio. Eu sei que foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim, a época da cinesiologia, eu comecei a questão da formação do terapeuta interior. Eu fiz uma formação em psicanálise clínica, aí fui buscar as terapias integrativas, 2 anos tendo uma visão geral do que é homeopatia, do que é ortomolecular, florais.
me encantei com os florais, aí fui fazer a pós da UFRJ aqui no Rio, 2 anos de especialização nos sistemas florais, porque sair do mundo financeiro e fazer um curso, muitas vezes não nos torna terapeuta. Eu sentia a necessidade de, vamos usar uma expressão, ser o terapeuta interior. Então, isso já lá atrás, antes de 2000. Então, quando chegou o Body Talk, ficou uma linguagem mais fácil para mim, já me sentia integrada nesse novo mundo, né? E apoiei, participei como foi possível, mesmo dentro do meu jeito de ser, né? Mais na minha, mais no meu espaço, né? Um outro momento que eu achei bem interessante no Body Talk, que a doutora Jane te incentivava muito que recebêssemos sessões uns dos outros de colegas. Então, esse foi um momento também bom de integração que houve, recebendo sessões de vários colegas e dando sessões para vários colegas. Que especial, Ângela. Então, você está contando para a gente que, além da sua própria transição de carreira e mergulho nessa formação do terapeuta interior, com a cinesiologia na subsequência e igualmente com a chegada do Body Talk na sua formação, também se deu no contexto do qual você estava um amadurecimento das terapias integrativas, que naquela época se chamava muito de terapias holísticas. Tínhamos informações, inclusive, muito bem fundamentadas, muito bem já formatadas por aquele contexto histórico, social das terapias, já estavam ali sendo bem sedimentadas, mas me parece que você faz parte realmente de uma geração muito rica nesse sentido, onde a base era muito sólida, né? Eu falo dessa forma assim, Ângela, porque hoje a gente tem uma disseminação incrível, né, e exponencial de outras técnicas que vão compondo mesmo a carreira de cada terapeuta, aquele terapeuta um pouco mais multifacetado, um pouco mais concentrado numa só, mas é muito curioso como o seu contexto histórico estava ali sendo realmente fertilizado e como o Body Talk foi mesmo crescendo, desde a formação inicial que você fez parte, até as turmas, os estudos e as formações adjacentes. Para quem não conhece, que esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, o Body Talk começa na sua porta de entrada ou pelo Body Talk Acesso ou pelo Fundamentos, que foi o que a Ângela nos contou, mas eu costumo brincar que o doutorado do Body Talk vai ser o Parama, que foi esse curso que vocês fizeram de forma muito pioneira, né? Hoje são 5 CDs, mas ainda assim é um curso bastante denso, né? Bastante intenso. E a partir daí você teve então uma prática clínica. Conta pra gente como é que você foi praticando e absorvendo o Body Talk na sua vida profissional. Ainda sendo terapeuta interior, você falou de fertilização, eu me lembrei do Nilo, né? Eu fui buscar o autoconhecimento, então tive a oportunidade por 20 anos viajar, conhecendo culturas ancestrais, né? Fomos umas 3 ou 4 vezes ao Egito, visitar e conhecer e aprender daqueles templos, também a Grécia Antiga, também uma possibilidade na Tailândia, né? Sempre assim, em busca do conhecimento ancestral, né? Para oferecer o melhor, porque a gente atende a partir daquilo que nós somos, né? Então, essa foi uma parte importante de agregar ao Body Talk. E o Body Talk tem um protocolo próprio de trabalho, cada escola de cinesiologia tem um protocolo próprio, e do Body Talk tem uma caixinha embaixo do protocolo que fala outras modalidades. Isso é uma abertura fantástica, porque você, com aquilo que você foi formando e construindo, dentro do que você observa no Body Talk, você pode oferecer outras modalidades. Aí não há um limite, é o infinito. São infinitas possibilidades. E eu segui, né, na formação das outras terapias. Então, quando o Dr. John falou do Biologia da Crença, Dr. Bruce Lipton, ele sempre citava, quando vinha, os autores que ele estava em contato, pesquisando, estudando. O Dr. Bruce Lipton, no final do Biologia da Crença, ele menciona uma outra técnica da cinesiologia, que é o Psyche. Aí eu fui fazer o Psyche também, uma forma, né, interessante de trabalho, o Theta Healing, e a gente foi fazendo, né, e somos. Hoje está muito atual o Access Consciousness, que é uma forma de expansão de consciência, também já busquei, hoje sou professora, facilitadora de Access,
Então, aquele protocolo do Body Talk nos conduz para um infinito de possibilidades. Sim, sim. É muito bonito isso, porque além do seu conhecimento tão rico, né, e tão expansivo, vivencial, eu diria até mesmo, né, dos lugares que você foi, das técnicas que você trouxe, você traz para a gente a oportunidade de trazer isso dentro do contexto histórico e de expandir isso, desde a década de 90, até mesmo antes dessas técnicas no Brasil, até hoje, como a gente entende, né, essa ideia de trabalhar com uma terapia integrativa, que é a possibilidade de poder acessar vários conhecimentos. A gente conversava um pouco antes da nossa gravação, Ângela, sobre essas gerações, né? A primeira geração da qual você fez parte, década de 90 não, 2003, a primeira turma de Body Talk no Brasil, e onde nós estamos hoje, né? Que de fato com a chegada do Márcio Ribeiro no Brasil, os cursos começaram a ser selecionados em português, a gente mencionou isso na nossa conversa, e foi facilitando e crescendo uma outra geração, né? Como é que você vê aí essas gerações, esse encontro de gerações, né? A primeira geração do Body Talk no Brasil, início dos anos 2000, essa progressão rápida e muito bem sedimentada de terapeutas com uma formação muito bem sedimentada, e essa geração nova, que também tem aí outras características, encontra outro contexto histórico-social, onde tem aí outros movimentos de quem vem de onde, como vem se fazendo. Como é que você vê o encontro dessas duas gerações para o Body Talk? Olha, aí eu tenho que falar algo assim, né? Eu demorei um pouquinho a refazer, reciclar, houve meio que um gap aí, uma lacuna, mas fiquei encantada com a forma do Márcio Ribeiro quando ele nos apresentou o Vedanta Advaita. Eu não sabia que tinha tanta Vedanta por trás, né, da filosofia do Dr. John, da criação do Body Talk. Então, refiz todos os cursos com o Márcio Ribeiro. Fiquei encantada com o novo grupo que ele estava atraindo, trazendo. Uma forma organizada, simples e sutil de estudar. Marcavam, estudavam juntos. Me lembro que tinha Zoom com a Suzana Saldanha, outras pessoas também. E, assim, uma visão, uma leitura do campo energético com uma simplicidade, né? Agora tenho visto a Natasha, já de algum tempo, oferecer leituras do Vedanta para descer o terapeuta interior com o que está por trás da filosofia. E o que me encanta é assim, a singeleza, a simplicidade. Não tem um dono do Body Talk, não tem um chefe, nada disso. As pessoas se apoiam, se conduzem. Márcio Ribeiro já com a coordenação da Célia Barbosa. A doutora Janet vem, Marta Ferreira coordena, o Márcio ficou um bom tempo aqui no Rio, a Célia fazendo essa organização. Né? Cada uma com seu jeito, com seu temperamento, isso faz parte, né, da receita do bolo, né, os temperos, os diferentes temperos, mas foi assim, riquíssimo. Eu acho que o Body Talk hoje tem uma massa expressiva com essa nova geração do Márcio. Inclusive, está dando alguma coisa de perda de internet aqui, ele está de novo. Bom, não sei se voltou, está aparecendo uma caída de internet de vez em quando. Não tem problema, não tem problema. Se caso a gente precisar pausar, a gente pausa, fica tranquila. Tá bem. Então, esse encontro de gerações... O Márcio formou, e aí há pouco tempo ele convidou, avisou na turma, que iria convidar a doutora Janet para dar o módulo 6 e 9, né, matrizes e o outro. Então, já para a nova turma, né, a doutora Janet já vem menos para o básico, porque nós temos em português com o Márcio, que dá muito bem. Né? E aí ele formou uma nova turma para a doutora Janet, né? E a gente vê que ele luta com uma certa dificuldade para o IBA dar o respaldo que precisa. Parece que o IBA, às vezes, funciona de uma forma mais rígida, mais controladora do que apoiadora, né? Entre parênteses, que não seja condenada também por isso. Não, de forma alguma. E os movimentos se dão, né? Se dão. E, às vezes, os colegas antigos, terapeutas, que até vibram na constelação familiar, que é uma outra técnica fantástica, que tudo integra, né? Tem aqueles 3 princípios, que é incluir, né? Cooperar e a ordem.
né, de chegada e tudo, e às vezes isso é um pouco, vou usar uma palavra forte, transgredido, então não se exclui nada, se inclui tudo. E essa é que é a beleza, essa inclusão, né, respeitando essa cooperação, que é fantástico. Então, eu acho que se no Body Talk a gente cumpre com essas 3 leis básicas da constelação familiar que tudo integra, isso vai crescendo, até por conta daquela abertura de outras possibilidades. Sim, muito bonita essa visão, né, Ângela? Essa possibilidade da gente entender de como a gente começou, como é que a gente cresceu, como a gente evoluiu, depois como ganhou um novo fôlego com um novo instrutor no Brasil. Como esse instrutor também foi tecendo uma rede de relações, trazendo inclusive pessoas como você para refazer, em outras perspectivas, cada instrutor tem um olhar, né? A IBA, de fato, tem aí também um papel fundamental no crescimento do Body Talk no Brasil. Para quem está nos assistindo, a IBA é a International Body Talk Association, é a Associação Internacional de Body Talk que regulamenta nosso trabalho, mas que, de fato, por ser uma associação internacional, a gente vem compreendendo isso agora, Ângela. No último curso, em julho, o diretor da IBA veio ao Brasil e compartilhou conosco o plano de expansão do Body Talk no Brasil. É um plano detalhado, é um plano específico, tem números e tem intenções de apoio e de partilha e de coparticipação para que, de fato, o Body Talk se expanda numa nova onda de possibilidades no Brasil. Então, eu acho que você, desculpe, nos fornece a possibilidade de entender esse arco da história, né, que tiveram muitos movimentos, e o quanto o Body Talk ele é agregador, ele vai abraçando os terapeutas de diversas origens, até de formação, dentro desse grande sistema de saúde. Conta pra gente um pouco suas experiências clínicas com Body Talk, se você gostaria de compartilhar algum exemplo, ou até mesmo algo que tenha, na troca de sessões, tenha podido ocorrer com você, resultados que o Body Talk tenha te trazido. Compartilha com a gente algum caso que te seja particular. Olha, são alguns anos, né? 2003 para cá, Body Talk. Então, são muitas experiências gratificantes que nos fazem estar e persistir. Mas o que me chamou super atenção não foi um caso meu, foi um caso da Janet. Nesse primeiro curso, ela ofereceu ela diz ao país, à comunidade, possibilidade de trazerem familiares, pessoas para serem atendidas. Eu acho que os 11 que estávamos lá, ninguém pode esquecer. Chegou um senhorzinho, amparado pelo filho de um lado e uma outra pessoa de outro lado, com o rosto todo franzido, assim, de dor, amparado, pôs na maca, e Janet tratou com recíprocos. Era a hora da aula, que estava demonstrando a técnica de recíprocos. E foram ali alguns minutos, e ela nos pediu para pôr a mão em alguns dos recíprocos, né, porque ela estávamos em treinamento, em aula, e eu me lembro de ter posto a mão em algumas posições do senhorzinho, então vou chamar de coparticipação, mas foi Janet, tá? Eu era aluna. E o senhorzinho levantou em 20 minutos, sozinho, o rosto já completamente serenizado, sem dor, e ele olhava de um lado e de outro sem entender o que tinha acontecido. E, para surpresa nossa, ele fez o 4 com a perna, sabe aquela posição que você põe o calcanhar na canela, na outra canela? Ele fez um 4. Aí todo mundo riu assim, boquiaberto, ele feliz, radiante. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Parece um levanta-te anda bíblico. Assim, nos impactou muito, porque foi em 20 minutos, não foram algumas sessões. E aí conquistou, né? Nos conquistou para essa experiência. Agora, o que me traz um pouco de alegria na técnica é a coisa do grupo que vem. São grupos diferentes, estranhos, mas quando vem um monte daquela. Por exemplo, teve uma época que um frei, um padre, né, da Igreja Católica que eu atendi, ele me mandou um monte de outros padres que estavam às vésperas de fazer um voto para virar padre. Eu não sei explicar muito como funciona essa questão. Nossa, eu fiquei assim, gente, que responsabilidade. Vai que sem querer eu falasse algo, ou acontecesse algo, e na hora de fazer os votos para virar
padre, um compromisso, um pacto dentro né, da igreja, algum desistisse. Então, foi um momento assim tenso. Né? E aí, de repente, vieram freiras de uma ordem muito reclusa, chamada carmelitas. Elas só saem para votar ou para terapia, para médico. Né? E aí veio uma, veio outra, eu falei, que isso? Né? Então, vinham pessoas assim de grupos. Então, isso para mim era um atestado de que algo estava funcionando no mundo interno das pessoas, ou no mundo externo, daquilo que era a busca. Né? Então, uma coisa mais geral. Aí depois vieram pessoas que nos honravam assim porque eu me achava assim, uma terapeuta. E aí vinham artistas, vamos dizer, atrizes famosas, né? É bom que elas assim reverenciam o Body Talk até hoje, né? Gostam, em algum momento tiveram benefício disso. Né? E alguns outros médicos, e médico psiquiatra, eu falei, gente, que poder é esse que estão vendo nessas técnicas? Então, a presença e a busca dos clientes é que, para mim, foram um grande milagre, o diferencial, a experiência clínica mais prazerosa, porque essa da doutora Janet, para mim, foi imbatível. Né? E depois outras, menores e pequenas, eu sou partezinha porque quem se cura é o próprio produtor da doença, né? O que a gente faz é facilitar uma compreensão, um momento de vida da pessoa. Ângela, que bonito. Eu não tinha tido oportunidade ainda em nenhuma entrevista de ouvir isso sobre o ponto de vista dos grupos que vêm sendo atendidos e da possibilidade de termos públicos diferentes, né? Em algum momento, em alguma entrevista, eu falei isso offline, né? Falei fora da gravação com a terapeuta. Agora não me lembro quem foi, porque eu fiz muitas esses últimos dias, enfim. Mas essa possibilidade da gente, cada terapeuta, reconhecer o que ele atrai. Mas o que você nos oferece aqui é ainda uma outra visão, né? O próprio Body Talk ser capaz de atrair públicos diferentes, inclusive inusitados, inesperados, que vem realmente vendo nessa técnica a possibilidade de olhar para esse mundo interior de uma outra forma que provavelmente pode não estar presente ou não ter tido a oportunidade em outra técnica, né? É muito interessante esse ponto de vista dos grupos que o Body Talk pode atrair. E na sua experiência atual, como é que o Body Talk vem pontuando o seu trabalho, ou até mesmo como você vislumbra a possibilidade do Body Talk ir para novas direções? Obrigada por essa pergunta, mas ela é um pouco delicada, né? Porque a gente tem essa alminha buscadora ou encontradora de várias técnicas e terapias, e eu tenho percebido, né? Dou uma organizada no sistema, naquela primeira observação, em algumas caixinhas que aparecem com mais frequência, meridianos e chakras e alguns sistemas corporais, mas tenho me empolgado muito com as ferramentas do Access Consciousness. Sim. E são simples, são bastante simples. E não sei porque se as pessoas já vinham sendo tratadas com Body Talk, com florais, e eu vejo um dinamismo de resultado que tem me impressionado, né? Mas continuo meus mapas na minha sala de atendimento lá, os meus charts, Body Talk, né? Tem alguns clientes que, quando marcam, quero fazer Body Talk, mas eu quero aquilo que toca a cabeça, se referindo a barras de Axis, sabe? Sim. Então, é um movimento novo para mim, mais ou menos um ano. E, claro, também dou aula de barras de Axis. Sim. Eu gosto de compartilhar as minhas experiências, o que eu vou aprendendo. Isso me dá um certo prazer e multiplica, né? Sim. Então, eu tenho podido compartilhar essa técnica. Amanhã mesmo já vai ser um outro dia de aula. Eu tenho dado aula um sábado por mês e tem me trazido prazer e boas surpresas com essa técnica relativamente nova. Não sei o que vai virar, porque virou moda, né? Todo mundo fazendo, recebendo. A gente reserva o nosso lugar lá de terapeuta, de Body Talk, de florais, fazemos com o jeito de ser de cada um, né? Com o cuidado necessário, mas realmente algumas ferramentas, voltando para a história da constelação, tudo deve ser incluído, não é? O que é excluído depois volta cobrando.
Sim, Então, sim. se integrando. Eu fiz essa pergunta justamente para a gente ir entendendo que, na verdade, Body Talkers falando de Body Talk Nossa História é sim sobre a história do Body Talk, do próprio sistema, dos terapeutas que cá estão. Muitos são unilaterais no sentido de trabalharem especificamente com Body Talk e trazerem na caixinha de outras modalidades práticas muito pontuais ou até mesmo direcionando a outros profissionais, caso seja. No entanto, há profissionais como você, na nossa história atual, que vem encontrando no Body Talk o seu núcleo de trabalho, mas se encantando e se deslocando para outras técnicas, né? Acho que isso é um dado de realidade, isso é uma questão que já está acontecendo, a gente honra e respeita as outras técnicas, assim como a gente percebe o que é a potência nuclear, do qual o Body Talk continua ali nos mantendo de alguma maneira perto do seu próprio centro, né? É um prazer ter colegas de diversas naturezas, acho que, como você bem disse, isso faz parte do nosso respeito mútuo e também da nossa humildade e generosidade de saber que a gente não sabe qual é o movimento da consciência. A consciência assim está, ela se move para onde ela se move. Então, muito bom ter colegas que possam estar mais próximos das outras abordagens e trabalhando nessas fronteiras, e igualmente colegas que estejam mais nucleares ao Body Talk. Tudo isso, como você bem disse, pertence. Foi um prazer escutar sua história. Eu torço muito que nessa entrevista não só você tenha nos iluminado com essa história do Body Talk no Brasil, mas a gente possa tornar essa experiência cartográfica de saber dessa história um grande abraço, né, sobre todos nós, sobre onde quer que estejamos, nos sentimos conectados uns aos outros. Queria te agradecer muito por essa possibilidade que você nos inspirou nessa entrevista. Obrigada, Nirvana. Você usa cada expressão tão, essa experiência cartográfica, cada coisa linda que você fala. Então, você teceu a jornalista interior, né, e abordando essas técnicas, assim, fantástico. Quero te agradecer muito por me permitir trazer essa, quase uma necessidade interna de conclamar, de chamar as pessoas a essa integração e não exclusão. Antigos, novos, nem devia, né, ter isso. Seria atualização, iniciantes, pioneiros, e atualização, e oxigenação. Torço muito para as pessoas que têm um pouco mais de energia, que sejam mais extrovertidos, eu sou mais para introvertida, que possam dar esse passo, mas com a inclusão, com a cooperação, né, sem tantas regras rígidas, como você falou, perfeito, a consciência, onde a consciência quer estar, com total facilidade, alegria e glória. Certo? Obrigadíssima por essa oportunidade. Igualmente, obrigada por ter tirado algumas lágrimas do meu olho desse fim. Muito obrigada, Ângela. Um forte abraço a você.